Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que a gente tá com a meta aí de bater 85 mil inscritos. Nessa quinta-feira é um dia bom, se você não é inscrito aí, já se inscreve, ativem o sininho de notificações e também sigam o John nas redes sociais, tá? Tem todos os links aqui embaixo na descrição, tem o Instagram do John aí, né? Uma das principais redes aí que o John vem usando, tá? Hoje é dia de Corinthians pelo Campeonato Paulista, 7ª rodada, São Bernardo e Corinthians. Vou trazer todas as informações para vocês e vamos para cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entra em campo hoje, 9h30 da noite. Primeira coisa, transmissão da partida pela TNT e pela HBO Max. TNT e HBO Max, tá? Já aparece alguém perguntando, e o jogo passa onde? TNT e HBO Max, certo? Jogo 9h30 da noite fora de casa, tá? Contra a equipe do São Bernardo, 7ª rodada lá no estádio municipal 1º de maio. O Corinthians conta com um retrospecto positivo, tá? São 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota contra o ABC. O último confronto foi em 16 de fevereiro de 2022, lá na Arena, tá? 3-0 pro Corinthians, 2 gols do Roger e o único gol do William no retorno dele, tá? O gol de pênalti. Então foi num jogo contra o São Bernardo. E é isso, tá? De retrospecto e tudo mais, temos essa situação aí do jogo de hoje. Arbitragem, João Vitor Gobi, tá? O VAR, Adriano de Assis Miranda. E vamos falar sobre a preparação do Corinthians para essa partida. Falei sobre o treinamento de ontem, tá? No vídeo de ontem, falei aí, pô, a gente vem se preparando e tudo mais. Já temos alguns desfalques aí que já eram programados, tá? Isso é um ponto importante da gente trazer. Como, por exemplo, Cantígio, que era uma lesão grau 2. Não tem previsão de retorno ainda. O Maicon, que a previsão de retorno é domingo contra a Portuguesa. E aí tivemos a novidade. Mais 2 baixas para o jogo de hoje. Primeiro deles, Yuri Alberto, que treinou normalmente essa semana, tá? Yuri Alberto treinou normalmente essa semana, mas está em fase final de recuperação, tá? E aí a comissão técnica, juntamente à comissão médica, decidiram poupar o Yuri Alberto, tá? Não vão forçar nem o Maicon, nem o Yuri. O Yuri eu achei que já voltava nesse jogo, tá? O Yuri eu achei que voltava, mas não retornou. E por fim, a última ausência, Renato Augusto. Esse não tem lesão. Esse está sendo poupado, tá? O Renato é poupado realmente para fazer um controle de carga. E aí eu tenho uma grande dúvida. Por que não poupou o Renato contra a Portuguesa domingo? Já que o jogo contra o Palmeiras já é quinta-feira que vem. Vai poupar hoje para jogar domingo e já pegar o Palmeiras na sequência. Isso que o jogo contra a Portuguesa é lá em Brasília. Tem toda a viagem, toda essa situação. Eu já falei aqui, o Renato não vai aguentar a temporada inteira jogando 3, 4, 5, 6 jogos na sequência. Quarta e domingo, ou na situação do Corinthians agora, quinta e domingo, não vai aguentar. O Fábio Santos não vai aguentar, o Gil não aguenta, entre outros atletas, tá? Com a idade avançada. 6, 7 jogos na sequência, não aguenta. O Corinthians está fazendo esse controle de carga com o Renato? Está. Para mim, pouparia no domingo contra a Portuguesa. Mas a comissão escolheu, tá, poupar o Renato hoje. E aí a provável escalação fica da seguinte forma. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos. E aí sobre a linha de defesa. O Rafael Ramos entrou no finzinho da última partida, já deu uma segurada ali no Fagner, mas como eu falei, temos uma sequência forte, tá? Não sei se no jogo contra a Portuguesa a gente vai poupar alguns jogadores,
tá? E, por exemplo, o Fagner pode dar espaço para o Rafael Ramos. Temos a situação do Fábio Santos também, com a idade avançada e vem numa sequência forte. Não poderia colocar o Matheus Bidu? Ou manter o Fábio nessa e na próxima o Matheus Bidu, que a gente viu ele em um jogo contra a Inter de Limeira. Campo ruim, o time foi mal. O time. Então não dá para avaliar só o atleta Matheus Bidu. Na defesa, mantém o Bruno Mendes, que para mim é titular absoluto, tá? E aí revezando o Balbuena com o Gil. O Gil jogou a última, nessa o Balbuena. Qual que é o meu medo? Da próxima partida voltar Gil e Balbuena. Para mim é Bruno Mendes e mais um. Se vai ser o Caetano, se vai ser o Balbuena, se vai ser o Gil, não sei, tá? No meio campo, Rony do Queiroz, tá? Mantém aí, o Fausto vem retomando aos poucos, tá? Não precisa forçar nesse momento, tem mais uma semana aí pro jogo contra o Palmeiras. E o Juliano como armador, já que o Renato Augusto não vai pra partida. No ataque, Adson, Roger Guedes e aí de novo a dúvida, Romero ou Júnior Moraes. Na última partida foi o Romero, foi muito mal, muito. E o Fernando Lázaro falou, optamos pelo Romero, pois a gente precisava de um time mais leve no ataque, mais móvel, tá? Precisava de mais mobilidade, não centroavante fixo, tá? Então por isso a escolha aí do Romero. Temos algumas outras opções, tá? Do meio para frente, citei o Fausto Vera, teremos também no banco o Matheus Araújo e o Paulinho, que é o Matheus Araújo, garoto da base, o Paulinho, velho conhecido da Fiel. No ataque, teremos também Arthur Souza no banco, tá? Além do Júnior Moraes que foi citado. E o atacante Wesley, tá? Que é da nossa base aí. E vem recebendo sondagens do futebol europeu. Quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre São Bernardo e Corinthians. Bom, e o Juliano concedeu uma entrevista aí para Corinthians TV, tá? Falando um pouco aí sobre o momento do nosso time, né? Ele falou o seguinte: a gente vem numa confiança muito boa, uma sequência muito positiva, são 5 jogos sem perder e isso é importante. Isso nos dá confiança, a equipe está ganhando corpo, ganhando força como grupo, individualmente os jogadores estão crescendo. Então a gente está num bom momento e sabemos que esse jogo de hoje é muito importante para dar sequência ao trabalho que a gente vem fazendo nesse início. Principalmente para dar confiança para o nosso treinador, para o nosso torcedor, de que a gente vai ter um ano muito promissor, um ano com bons resultados. Tá? Então, aquela entrevista padrão aí dos atletas, né, sobre essa situação. Falou, ó, sem dúvidas é um jogo complicado hoje, é um jogo difícil e o São Bernardo tem uma equipe organizada. A gente já estudou um pouco o adversário, é uma equipe que gosta de jogar, tem jogadores rápidos na frente, habilidosos, então a gente tem que ter atenção com esses detalhes, esses pormenores do jogo. Mas agora a gente tem que saber também da nossa força, sabemos que somos fortes, temos uma equipe boa e a gente vai jogar fora de casa, mas sempre para vencer. Então com esse espírito a gente vai viajar para conseguir um grande resultado. E a viagem nem é tão longa assim, viu? De Itaquera ali para São Bernardo, tá bem pertinho, rapaziada. Esse foi o Juliano, nosso meio armador titular da partida de hoje. E para você, tá, que está com saldo aí do FGTS parado na conta, quero aproveitar, pô, John, preciso desse dinheiro para pagar uma conta, fazer uma viagem, o que quer que seja, tá? Entre em contato aqui com a Mais Ágil, tem o link também do WhatsApp deles lá na descrição, tá? Só clicar aqui na descrição, já vai jogar direto no WhatsApp deles. Mande uma mensagem, só falar, pô, vim aqui pelo John Lutimão, preciso desse dinheiro do meu FGTS, o pessoal da Mais Ágil vai resolver para vocês, ó, no instalar de dedos, bem fácil mesmo. Fechou, família? Tamo junto. Bom, tenho aqui uma declaração do Fagner, uma entrevista que ele deu ao pessoal da ESPN sobre o Vitor Pereira, tá? Que foi até uma entrevista que deu uma polêmica, tá? E eu preciso trazer aqui para vocês. Perguntaram para ele o que mudou com a efetivação do Fernando Lázaro, o que mudou de 2022 para 2023. Ele falou, ó, eu acho que tudo, tá? Sinceramente, tudo é o dia a dia, as instruções, a maneira de lidar, olho no olho. Foi muito difícil, não só comigo, acho que com todo mundo. Desde que cheguei ao Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. E no ano passado, a gente conseguiu ainda chegar em finais. Poderia até ter ido melhor no Campeonato Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? E você tem que obedecer. E não é que faltava diálogo, tá? São coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia.
Um exemplo que ele mesmo fez na troca de um clube para outro. Isso aí já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa. Não posso te falar uma coisa aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra. Tá? Então, o Fagner deu o exemplo aí da mudança de clube, né, do Vitor Pereira. Todo mundo sabe, chegou na diretoria, para a torcida, em coletiva de imprensa, falou, ó, estou deixando o clube por conta de um problema pessoal, um problema familiar. Preciso estar perto da minha família lá em Portugal, certo? Por isso, não vou renovar o contrato com o Corinthians. Ficou 2 semanas na Bahia, de férias, assinou o contrato com o Flamengo, ponto. Tá? Então o Fagner já deu esse exemplo do que a torcida poderia esperar do treinador. Então assim, cara, são situações complicadas. Muito, muito complicadas. Porque, por exemplo, se o jogador chega na mídia e fala, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu vou ser o primeiro aqui a falar, pô, tá fazendo panelinha contra o treinador. Certo? Tá acontecendo isso, isso e isso. Agora é muito fácil a gente aqui virar e falar, ah, mas meu Deus do céu, o Fagner tá certo, o Fagner isso, Depois que aconteceu, depois que o cara vai pro Flamengo, perde a Supercopa, perde o Mundial, é fácil a gente chegar aqui e dar toda a razão pro Fagner. Sendo que, na época que tava acontecendo as coisas, eu falei, pô, Fagner não tá jogando bem. E não estava. Não estava no melhor momento o Fagner. Foi falado e foi um fato, tá? Tem a questão dele não poder subir, que ele não podia subir ao ataque? Tinha, isso atrapalhou também. Mas defensivamente ele não estava no melhor nível, tá? Temos muitas questões. Se a gente for parar para analisar o ano passado do Corinthians, analisar a questão Vitor Pereira, analisar tudo, essa mudança agora para esse ano, pô, a gente fica aqui o vídeo inteiro para mais, tá? Para mais. Mas quero saber a opinião de vocês sobre, tá, essa declaração do Fagner. Lembrando, não sou a favor do Vitor Pereira. O que ele fez para mim foi sacanagem, tá? A gente já comentou aqui, traição e ponto, tá? Assim como o Guerreiro fez, o Vitor Pereira fez, tá? E que ele siga a vida dele lá e a nossa aqui, que a gente conquiste os nossos objetivos, rapaziada. Vamos pra cima. Bom, temos novidade do mercado da bola, tá? O Cantillo recebeu 3 propostas. Mesmo estando machucado, tá? Chamou a atenção aí, recebeu 3 propostas. Do Deportivo Cali, do Goiás e do Santos. Do Santos eu já havia falado para vocês. Deportivo Cali estava interessado, mas não avançava. E o Goiás fez uma proposta também pelo Cantillo. Qual que é o problema, John? As 3 propostas são por empréstimo. Tanto do Goiás, quanto do Santos, quanto do Deportivo Cali. E o Corinthians, nesse momento, quer negociar o Cantillo, mas uma negociação definitiva. Chega, paga e leva. E aí o Goiás não quer pagar, o Santos muito menos, e o Deportivo Cali tá, analisando, pensando, tá ali, ó, vou, não vou, tô vendo. Deportivo Cali está analisando a situação do colombiano Víctor Cantillo, tá? Então a gente aguarda aí uma proposta concreta, interesse dos clubes tem, tá? Existe, mas ninguém quer pagar por isso, quer tudo de mão beijada. Estão acostumados aí com essa diretoria do Corinthians, já chegaram, faz uma proposta por empréstimo que é capaz deles aceitarem. Nesse momento a diretoria não aceitou, tá? Está aguardando aí a proposta em definitivo, a gente segue acompanhando daqui, quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir, rapaziada, vamos bater a meta aí de 85 mil inscritos, falta muito pouco, muito pouco. O Andrei, volante atualmente da equipe do Chelsea, ex-Vasco. Nesse momento ele está na seleção brasileira sub-20, junto com o Robert Renan, junto com o Pedrinho, com o Guilherme Biro, com o Giovani, tá? Vitor Roque e outros atletas aí sub-20 do futebol brasileiro. O Andrei foi contratado pelo Chelsea por 12 milhões e meio de euros. Uma contratação muito boa aí, uma venda boa, né, do Vasco. Qual que é o problema? O Andrei ainda não tirou o visto para entrar na Europa, para entrar na Inglaterra, para ser inscrito como jogador do Vasco.
O Andrei tá arrebentando no Sul-Americano Sub-20. Ele fez gol em todos os jogos que eu tinha visto, tá? Não lembro esse último agora, mas eu acho que os 5 primeiros ele fez gol. Comendo a bola. Comeu a bola pelo Santos, pelo Vasco ano passado, o Chelsea foi e contratou, veio pro Sul-Americano Sub-20, tá jogando muito. Qual que é o problema? Esse visto dele. E aí, qual que é a estratégia do Chelsea para ele conseguir o visto? Emprestar o atleta para um clube brasileiro de preferência que vai disputar a Libertadores. Tá? Que aí tem uma questão contratual lá, de trabalho e tudo mais, que ele vai ganhar uma liberação e aí ele consegue tirar o visto para ir para o futebol europeu, para entrar na Inglaterra. E aí, quais são os times do futebol brasileiro que estão na Libertadores? Ele já falou que não jogaria no Flamengo nem no Vasco, pois são rivais, no Flamengo nem no Fluminense, pois são rivais do Vasco. Temos outras opções. Tem o Corinthians, tem o Internacional, que já são clubes, o Atlético Mineiro, que já são clubes que estão de olho no Andrei, tá? Para contratar o jogador por empréstimo, para ele jogar essa temporada. E aí, qual que é o ponto positivo? O empresário do Andrei é o Juliano Bertolucci, que já fez 1001 negócios com a diretoria do Corinthians. A nossa diretoria já ligou para o Juliano Bertolucci para entender essa situação com o Vasco e saber se pode fazer a proposta por empréstimo ou não, tá? Então existe essa situação do Andrei, o empresário é o Juliano Bertolucci e a nossa diretoria está atrás da contratação do Andrei. O que depende nesse momento? Se o Andrei vai ter a liberação lá para conseguir o visto, tá? Se ele tiver, não tem negociação, vai pro Chelsea direto. Se não der, se der problema o visto dele, aí ele vai ter que ser emprestado para algum time que joga Libertadores. E o Corinthians é um dos principais candidatos nessa contratação por empréstimo do Andrei. Na minha opinião, 100% aprovado. Um jogador assim com um potencial enorme. A gente vai perder o Duqueiroz, por exemplo, no meio do ano. Se a gente consegue o empréstimo do Andrei até o fim do ano, tem uma temporada com um jogador desse calibre, tá? Então assim, vejo com bons olhos, é uma oportunidade de mercado, vai gastar pouco, negociação por empréstimo, tá? Eu vejo com bons olhos sim, quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!